Amém, irmãos? A paz do Senhor, amada igreja. Meus irmãos, a minha palavra introdutória é uma palavra de agradecimento ao Senhor Jesus, pelo privilégio de estar nesta manhã, com essa responsabilidade, com este peso, mas também com esta honra da ministração da sua palavra. Então, quero louvar ao Senhor por esse privilégio. Quero deixar também os meus agradecimentos ao nosso pastor. Afinal de contas, estamos aqui debaixo da autoridade do Senhor, mas também debaixo da autoridade do nosso pastor. Agradecer aqui a Superintendência de Escola Bíblica Dominical e rogar a todos os irmãos que orem por mim para que flua dos meus lábios a boa e temperada palavra do Senhor ao coração da amada igreja. Meus irmãos, estamos aqui em uma sequência de lições onde estaremos tratando sobre os grandes reis de Israel. Me permita fazer aqui 4 abordagens bem breves. A primeira, que a história bíblica é a história de Deus. Não é a história de historiador e nem a história narrada pela arqueologia. Ela é a história pela óptica divina. Por isso que precisamos entender que os relatos nas escrituras sagradas foram permitidas por Deus. Existem alguns pontos que a própria história não vai transcorrer, porque Deus não entendeu ser necessário. Mas tudo aquilo que tem o fundamento para nos levar a uma compreensão da revelação divina, Deus permitiu. Então a história bíblica é a história de Deus, é a visão de Deus, na qual Deus inspirou escritores para assim narrar. A segunda é que este nosso trimestre vai seguir um dos 4 métodos usados quando nos propomos a estudar a Bíblia. Sabemos que existe o método analítico, sintético, o temático e o biográfico. Estaremos estudando dentro do método biográfico. Ou seja, vai se selecionar um determinado personagem e ali extraímos lições morais, muitas das vezes familiares, ministeriais e espirituais e aplicamos à nossa vida. Uma quarta verdade é que quando analisamos acerca da história que é narrada nos livros históricos, nós temos ali esses 12 livros e podem ser aplicados da seguinte forma. Primeiro, Josué, o período da conquista na terra. Juízes e o livro de Rute, Israel habitando na terra. A partir de 1 Samuel, capítulo 9, até o seu final, todo o livro de 2 Samuel, o primeiro livro dos reis, até o capítulo de número 10, e todo o livro de 1 Crônicas, são livros relacionados à primeira fase da monarquia, a chamada monarquia unida. Depois temos uma fase que é chamada de monarquia dividida, ou chamada de cisma. E aí já temos primeiro livro dos reis, a partir do capítulo 13 até o seu final, todo o livro de 2 Reis e todo o livro de 2 Crônicas. Esses livros nos levam à reflexão acerca do período do cisma, aonde surge o reino do norte e o reino do sul.
Depois, ainda neste período, nós temos o período do cativeiro babilônico. E aí já entramos pelo menos nos 2 primeiros capítulos do livro de Esdras. E depois temos o processo do retorno do povo para a sua terra. E aí temos os livros de Esdra, mais o livro de Neemias e o livro de Ester. Depois deste período de restauração, teremos mais à frente um período chamado o período interbíblico, o silêncio profético, que é de 400 anos, e depois temos já o início da história da igreja, o primeiro século da era cristã, tendo o início no nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso é uma breve história dentro dos livros históricos. Quando analisamos, e aqui é um quarto princípio, nós podemos entender que nós iremos tratar nesse trimestre sobre um período que eu particularmente chamo de teocracia monárquica. Não é a monarquia propriamente dita, é uma teocracia monárquica. Traduza isso, pastor. É o governo de Deus através de um homem. É quando Deus apontava para o homem e falava: eu vou te dar uma honra, você vai ser o meu servo no trono sobre a minha nação. Então é uma teocracia monárquica. Ou seja, quem era o rei? O rei era o servo do Senhor para servir o povo do Senhor com a constituição do Senhor na mão. Qual constituição? A palavra de Deus. E isso fica claro ao lermos Deuteronômio 17, a partir do versículo 13 até o versículo de número 21. Deus esperava deste seu servo, que era o rei, que ele lhe fosse fiel, lhe fosse obediente, perseverasse em sinceridade diante de Deus. Dessa forma, esse rei e o seu reinado e a sua família seriam abençoados pela mão do Todo-Poderoso. Então, quando falamos de monarquia, que é o governo de um, nós podemos logo assim entender que ela sucede ao período dos juízes. O período dos juízes vai além do livro dos juízes. Ali no capítulo 21 do livro de Juízes, finda-se o livro. Mas não a história dos juízes, porque a história dos juízes entra ainda nos 8 primeiros capítulos de 1 Samuel. Só tem fim quando Samuel pega o chifre de azeite e unge a Saul rei. Ali finaliza-se o período dos juízes. E como já falamos, a monarquia, ela está dividida em 2 fases. A monarquia unida, que foi o período em que todas as tribos de Israel estavam debaixo da autoridade de um rei. E aí nós temos 3 reis neste período. Nós temos Saul, 40 anos, Davi, 40 anos, Salomão, 40 anos. Pós-morte de Salomão, assume Roboão, seu filho, seu sucessor, e ali se fragmenta o reino, gerando 2 reinos menores, chamado de reino de Judá, lá do sul, reino de Israel, lá do norte. E aí começa uma outra fase na monarquia de Israel. Mas, retornando a primeira fase, que é a fase da monarquia unida, nós temos aqui o primeiro rei que vai assumir o trono. A história de Saul vai transcorrer
do capítulo 9 de 1 Samuel até o capítulo 31 deste mesmo livro. Então são os capítulos que podemos nos localizar para termos a ideia referente à biografia de Saul, ao reinado de Saul e ao perfil referente ao rei Saul. Agora eu parto para falar um pouquinho em síntese acerca da biografia de Saul. O nome Saul, ela vem de uma raiz hebraica, Saal, que quer dizer pedido. Daí se entende que o nome Saul significa aquele que foi pedido. Este é o significado do nome Saul. Segundo, Saul, quando abrimos a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1, veremos que ele é oriundo da tribo de Benjamim. Note, tribo de Benjamim. Vá lá para o capítulo 20 e 21 de Juízes. Ali nós temos quase a extinção dessa tribo, quando houve uma guerra civil entre todas as tribos de Israel contra Benjamim, mas a Bíblia mostra que acabou pelo menos 600 homens sendo poupados dessa extinção. Então, Saul, ele vem dessa tribo quase extinta no período dos juízes. Era filho de Quis. Quando continuamos ainda a ler, podemos chegar também lá no livro de 1 Reis, no capítulo, 1 Samuel, lá no seu capítulo 14 e versículo 5, Saul, ele era casado com uma mulher chamada Ainoá. Interessante. Aí está um ponto positivo na biografia de Saul, que às vezes a gente bate muito em Saul e não vê os pontos positivos. Ele foi o único rei que praticou a monogamia. Davi teve pelo menos 8 mulheres. Salomão 700 mulheres e mais 300 concubinas. Ele não. Só uma, Ainoá. Certo? Ele também teve 4 filhos. E aí você tem Jonas, Abinadab e Malquissua. Em Samuel, esse 4º filho é chamado de Esbozete. Em Crônica, ele é chamado de Etbaal. Mas ele teve 4 filhos. E 2 filhas, Merabe e Mical. Mais um detalhe, Merabe era das filhas aquela que foi prometida inicialmente em casamento a Davi. Mas depois de um ajuste político, foi dada a Adriel, e quando Saul toma conhecimento que a sua filha Mical, a mais nova, amava Davi, então ele a deu como esposa para Davi. Agora, outro detalhe sobre a família de Saul, que é bom de ressaltar e é positivo: não se vê na família de Saul nenhum atrito. Na família de Davi, vários atritos. Mas na família de Saul não teve um atrito. Você não vê os filhos se levantando contra ele. Olha que o homem era de um temperamento forte. E olha que em alguns momentos ele ofendeu até Jonatas, mas Jonatas nunca se opôs a ele ao ponto de ofendê-lo. Tanto que os seus 3 primeiros filhos morreram ao lado dele na guerra contra os filisteus. Então ele tinha uma liderança forte dentro de casa, o que nós não conseguimos ver em outros reis que subiram ao trono de Israel. Isso é um ponto positivo na vida aqui de Saul. Ele vem a morrer ali no Monte Giboá. 1 Samuel 31 e o 1º livro das Crônicas, capítulo 10, narram isso. Você lerá que ele, numa guerra contra os filisteus,
Tanto morre ele, como morre Jonatas, morre Abinadab e morre também Malquissua, seus 3 filhos, próximo a ele no Monte Giboá. Agora, pastor, qual é a causa da morte de Saul? Aí nós temos essa resposta no livro de 1 Crônicas, no seu capítulo de número 19. Nós temos essa afirmativa do escritor e diz assim: assim morreu Saul. Agora, os 4 motivos: por causa da sua infidelidade ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor, até consultou uma adivinhadora terceira e não buscou ao Senhor. Pelo que ele o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então nós temos aqui uma breve nota biográfica acerca de Saul. Pastor, e referente ao reinado de Saul, segundo um escritor chamado Paul Hoff, ele é ungido rei sobre Israel com a idade de 35 anos. No ano 1050 a.C., ele assume o trono. E ele vem reinar 40 anos sob o trono de Israel. Bem que a Bíblia não faça uma afirmativa direta, mas os estudiosos dentro da história de Israel afirmam tal fato, que ele reinou sobre Israel 40 anos, 18 anos no período de vida de Samuel e 22 anos pós-morte de Samuel. Quando ainda se analisa acerca do reinado de Saul, podemos observar que ele não avançou muito de forma territorial. Ele não foi daquele reis como Davi, que alargou as fronteiras de Israel. Ele preservou mais o que se tinha. Então, do seu reinado não houve um período de tantas conquistas, mas houve alguns avanços. Primeiro avanço, vamos lá, no seu reinado não houve racha, não houve fragmentação entre as tribos. Isso é um ponto positivo. Não se esquecer que na época de Davi houve, mas na época de Saul não houve. Segundo, ele não levou o povo à idolatria. Pastor, o homem era atribulado? Era, mas ele não levou o povo à idolatria como outros reis de Israel levaram. Então isso é um ponto positivo quando estudamos a biografia dele. Outro ponto positivo, ele cria a primeira capital imperial, que era em Gibeá. Não esquecer que Gibeá se transcorreu uma violência sexual que está narrada lá em Juízes, no capítulo de número 19. Ali foi a capital aonde ele esteve, e não era um palácio, na verdade era uma grande fortaleza, que existe alguns resíduos ainda no dia de hoje. Ali você consegue encontrar os fundamentos, você consegue ter uma fragmentação de um muro e de uma torre ainda do período do rei Saul. A sua família, ele preservou uma vida humilde. Ele não foi um rei que ostentou a realeza. Isso é claro pela própria Bíblia e pelos anais históricos acerca de Israel. Outro princípio importante é que ele criou um exército regular, o que no período dos juízes não tinha. Ele criou um exército de
3.000 homens que estavam ao seu lado. E quando o povo era desafiado à guerra, ele convocava o restante do povo, que poderia chegar a um exército de mais de 300.000 soldados, e assim eles partiam para a guerra. Então, vemos que Saul, de uma certa maneira, ele procurou desenvolver esta área. Bem, que quando chegamos lá em 1 Samuel, capítulo 13, e versículo de número 22, fica-nos bem claro que no seu reinado, o poderio armamentístico de Israel não era muito grande. Na verdade, o poder de fogo de Israel só melhora e só se aperfeiçoa no reinado de Davi. Mas no período dele era bem limitado. Quando ainda analisamos acerca do seu reinado, vamos observar que foi até um reinado marcado por algumas vitórias. 1 Samuel 11, ele começa uma série de vitórias contra os amonitas, contra o chamado rei Naás. Quando o irmão chega em 1 Samuel 13, uma vitória que ele teve contra os filisteus. E quando o irmão chega em 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 47 e 48, há uma lista de vitórias sucessivas que ele teve. E quando lá o irmão chega, você lerá que o texto bíblico nos informa sobre vitória sobre os amalequitas. A Bíblia vai nos falar sobre vitória sobre os moabitas, amonitas, edomitas, sobre o rei Sobá, e também vitória contra os filisteus. Então houve um período do seu reinado que Saul foi aquilo que o povo pediu. Pastor, o que o povo pediu? O povo pediu um homem capaz de levá-los à guerra. E aí Deus falou, está aqui esse homem. Só que o povo queria um guerreiro, mas Deus queria um homem obediente a ele. Nem sempre o querer do homem é o querer de Deus. Eles queriam um guerreiro, e Deus deu. E no início ele os levou a completas vitórias. Mas o que Deus esperava é que Saul fosse um servo obediente e que pudesse temê-lo. Bem, aí podemos analisar uma terceira fase, que é o perfil de Saul. E é interessante que quando falamos sobre o perfil de Saul, nós temos duas fases: antes da queda e depois da queda, e as causas da queda. A primeira que podemos observar, referente a antes da queda, está lá em 1 Samuel 9, 1 e 2. A Bíblia diz que ele era uma espécie de Adonis. Ou seja, a Bíblia diz que ele era um homem belo, um homem alto, que sobressaía em tamanho a todos ali de Israel. Quando o povo bate o olho nele e fala, é esse daí o rei que nós queremos, porque ele era o perfil físico dos reis que toda a nação assim desejava. Então esse é o primeiro aspecto que podemos observar antes da sua queda. Quando chegamos em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, 20 e 21, quando o profeta Samuel fala a ele, acerca dele ser o homem que seria ungido, ele próprio fala, eu pertenço a uma tribo pequena de Benjamim, e a minha família é menor entre os da tribo de Benjamim. Aqui vai revelar que ele, antes da queda, era um homem o quê? Humilde.
Veja aqui, homem humilde. Quando chegamos em 1 Samuel capítulo 9, versículo 5, mostra a sua sensibilidade pela dor do seu pai. Ele fala ao servo que estava ao seu lado o seguinte: olha, vamos retornar para a casa do nosso pai, ou vamos retornar para a casa do meu pai, porque nós não achamos aqui as jumentas. E o meu pai já deve estar preocupado e lamentando por nós. Isso mostra uma terceira característica antes da queda: sensibilidade. Uma quarta característica é sabedoria. Na característica nata ou derivada da sabedoria, que é a prudência. 1 Samuel capítulo 10, versículo 14 ao 16, quando ele retorna lá de Ramá, ele encontra o seu tio, e o seu tio lhe indaga da onde ele estava vindo. Ele falou: estou vindo da casa do profeta. Aí diz-nos as escrituras sagradas, que aí ele olha e faz a seguinte pergunta: tem mais algo para relatar? E ele não relatou mais nada. Ou seja, a história referente a ele se tornar rei sobre Israel, ele não mencionou. Isso mostra que ele procurava se manter de forma sábia e prudente antes da queda. 1 Samuel capítulo 11, versículo 4 ao 7, nós temos que ele foi um homem de liderança. Quando ele soube que Naás estava com uma proposta de atacar Israel, ele pegou os bois, cortou em pedaços e enviou, convocando todas as tribos para uma grande guerra contra os moabitas, na qual ele veio a vencer. Então, ele também, antes da queda, mostrou-se um grande líder, uma grande liderança. 1 Samuel capítulo 11, versículo 11, mostra que ele era um grande guerreiro. E já mencionamos aqui as sequências de vitórias sobre alguns povos que estavam ao redor, geograficamente, na sua época, em relação ao reino de Israel. Então, uma sexta característica: ele foi guerreiro. E última característica, que parece ser contrário a Saul, mas antes da queda ele foi assim, ele foi perdoador. Quando ele volta da vitória contra os amonitas, um grupo de pessoas que fazia pouco caso dele, desprezava ele, chegam os seus soldados e falam: Saul, vamos matá-los. Aí ele olhou e falou assim: ninguém vai derramar sangue de israelitas. Parece que nós estamos falando não de Saul, mas é de Saul. Isso o que é, pastor? Antes da queda. Mas a queda é um processo. Não houve um atropelamento, foi um processo até que ele caísse. Agora, quais seriam as causas da queda de Saul? A primeira causa: a desobediência. Ele desobedeceu a Deus. Primeiro, guarde isso daqui, irmãos. Houve 2 períodos de desobediência. 1 Samuel, lá no capítulo de número 13, e é interessante que ele estava 1 ano no trono, e ele já começou a desobedecer. Veja como é difícil o gênero humano. Mas, 1 ano, Deus, há uma determinação para que ele esperasse até o 7º dia. E ali Samuel iria oferecer sacrifício, receberiam a direção do Senhor e dali sairiam em guerra contra os filisteus. Ele se apressou, ele correu, ele preparou
preparou para sacrificar. E quando ele está iniciando o processo, Samuel chega. E Samuel olha para ele e diz assim: se você tivesse guardado o mandamento do Senhor, tu e a tua descendência reinariam sobre o trono de Israel. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Primeira fase da sua desobediência. Segundo, 1 Samuel capítulo 15. Deus precisava cumprir uma palavra que ele havia liberado lá no Êxodo, no capítulo 17. A partir do versículo de número 14, que falava sobre a extinção dos amalequitas. Aí Deus chega e fala: Samuel, vem cá, vai lá e fala com meu servo. Vai lá e fala com Saul. Chegou o momento do cumprimento desta palavra. Aí temos 1 Samuel 15, a ordem do Senhor: levanta Israel e extermine a raça dos amalequitas. A ordem foi dada. Ninguém deveria sobreviver, nem gênero humano e nem animais. A Bíblia diz que ele vai ali e quase, esse é o problema, o quase, não a totalidade da obediência, quase obedeceu, poupou a vida do rei e os melhores dos animais trouxe para o Senhor. É quando ele é repreendido duramente pelo profeta. E mais uma vez o profeta fala: o teu reino passou para o teu próximo, que é melhor do que você. Então, é o segundo processo da sua desobediência. E aqui nós aprendemos um detalhe interessante. O rei Saul tinha todas as qualidades físicas e até tinha capacidade para ser rei. Mas a maior virtude ele não tinha. Qual era a maior virtude, pastor? A obediência a Deus. Então não adianta qualificações se eu não sou obediente a Deus. Um outro problema dele é o tal do ciúme. Lá em 1 Samuel 18, 7 e 8 começa o ciúme dele. Ele vê um grupo de mulheres que estavam cantando e dançando, dizendo: ó, Saul matou milhares, mas Davi a 10 milhares. Aí ele começou a gerar o ciúme dentro do coração dele. Quando o irmão continua lendo 1 Samuel 18, 14 ao 16, o ibope do novo comandante, o jovem Davi, estava lá em cima com o povo. O povo via quando ele saía e voltava vitorioso. E a Bíblia diz que todo Israel e Judá o amava. E isso trazia ciúme ao coração de Saul. Dentro da sua própria família, tinha gente que amava Davi. Lembra-se de Jonatas, que era amigo de Davi. Várias vezes Jonatas evitou que o pai matasse a Davi. Lembrem-se de Mical, que era a filha mais nova, que também amava a Davi. Isso estava corroendo, destruindo por dentro Saul. Ele morria de ciúmes de Davi. Ele era aceito pelo povo, aceito por membros da família. Isso lhe causava um profundo conflito interior. Então, a segunda causa que o levou à queda, o ciúme. Terceiro, não ouvir os verdadeiros amigos. Por que ele é levado à queda? Vou falar aqui rapidamente de 2 amigos. Primeiro, Samuel, o mais experiente dos líderes vivos de Israel. Se ele fosse inteligente, ele colava do lado de Samuel. Aprendia com Samuel.
Mas você nunca vê ele muito colado com Samuel. A não ser em eventos que ele achava necessária a presença de Samuel. Mas também era só socialmente e vai embora. Só que quando você continua ainda a observar, Samuel, que recebe de Deus a direção para ungí-lo rei sobre a nação de Israel, ele se apegou a Saul. E há pelo menos 2 textos que nos deixam isso claro. 1 Samuel 15, 34 e 35, e 1 Samuel 16, 1. E Deus sabia desse apego de Samuel por Saul. Tanto que diz assim, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então ele tinha um amigo desse, tinha um homem capaz desse, tinha esse homem de Deus ao lado, mas ele não aprendeu nada com ele. Então ele desprezou a amizade e o conselho deste homem. Segundo, ele tinha um homem que o amava muito. Davi não foi apenas um músico. Davi não foi apenas um homem que Deus usou para lavar a honra de Israel diante dos filisteus matando Golias. Mas ele era o servo mais fiel de Saul. Tanto que, nas 21 vezes que Saul perseguiu, porque foram 21 vezes, diz-nos a Bíblia que Davi teve 2 oportunidades de matá-lo e não o fez. A primeira vez está narrada em 1 Samuel 24. Perto das rochas das cabras selvagens. Davi está ali no interior da caverna com seus homens. Entra Saul para aliviar o seu ventre. E aí os homens de Davi tocam nele e falam, mata. Davi poderia matá-lo, está sendo perseguido por ele. O rei quer a cabeça dele. Davi já sabia que ele seria o sucessor. Mas Davi não fez isso. Não cedeu à pressão, porque ele entendia que a sua espada é para os inimigos de Israel. E Saul não era problema dele, era de Deus. Deixa ele com Deus, eu não me meto nesse meio. Segundo, diz-nos a palavra de Deus, lá em 1 Samuel capítulo de número 26, todo mundo dormia, e Saul no meio do acampamento também dormindo. Davi passa com Abissai. Abissai era sobrinho de Davi, filho de Quetura. Ele catucou Davi e falou assim, eu mato Saul dormindo. O homem não vai nem gritar, ai. Davi falou, não toca no ungido do Senhor. Pega aqui a lança, pega a botija d'água e vamos embora. Deixa ele por aí. Amém? Ele teve essas oportunidades, mas não fez. O que é isso? Davi era fiel, amava ao rei e também foi um grande amigo de Saul. Ele foi tanto amigo que quando ele soube da morte de Saul e dos seus 3 filhos, ele compôs um cântico de lamentação, o cântico do arco, e dizia, porque caíram os valentes de Israel. Ou seja, uma das causas da queda é que ele não soube cultivar, atrair pessoas que realmente o amavam para estar ao seu lado. E uma quarta característica que o levou à queda, é que ele nunca valorizou a Deus. Ele, por ser israelita, ouvia falar dos grandes feitos de Deus e fazia parte da aliança. Ele, por ser benjamita, ele experimentou a graça de Deus. A sua tribo não foi extinta no período dos juízes. Saul, ele foi ungido rei sobre Israel por causa de Deus. Diz a Bíblia lá em 1 Samuel 10, versículos 6 e 10, que o Espírito do Senhor se apossou da vida dele.
Ou seja, Deus fazendo tudo por ele, mas ele nunca valorizou a Deus. Há dois textos que deixam isso bem claro. O primeiro texto, 1 Samuel 14:35. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. Ele só edificou um altar ao Senhor no período de 40 anos. Só. Segundo, 1 Crônicas, capítulo 13:3. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, pois não buscamos nos dias de Saul. 40 anos e a arca ficou sumida, desaparecida. E a arca era o sinal da presença de Deus. Ele nunca valorizou a Deus como devia valorizar. Isso tudo levou o que? A queda. Quais foram as consequências da queda? 1 Samuel 13:11-12. Cedeu às pressões. 1 Samuel 14:35, dificuldade em adorar a Deus, ele não adorava a Deus, e quando ia adorar, ele chamava Samuel, forçava Samuel a ir com ele. Inveja, 1 Samuel 18:7-9, ele tinha inveja de Davi. Mentiroso, o profeta chega e fala para ele, resolveu com os amalequitas, ele falou assim, resolvimos, mas eu tive de poupar. Ele começou a contar o outro lado da história. Mentiroso. 1 Samuel 15:20-21. 1 Samuel 15, versículo 24-31. Faltava sinceridade. Quando o profeta o repreendeu e ia embora deixando ele, ele agarrou a festa do profeta, rasgou a festa do profeta e falou, venha adorar comigo, porque o povo precisa te ver comigo. Ele nunca foi sincero com Deus. Aquela adoração de aparência apenas. Queria o profeta do lado dele, mas ele não queria Deus na vida dele. Falta de sinceridade. Sentimentalista. Ele chorava, mas nunca mudava. E você tem 2 capítulos, o 24 e o 26. Ele chorava, mas nunca mudava a sua vida. E por último, intento maligno. Falou, vou dar Mical para casar com ele, Davi, vou pedir 100 prepúcios dos filisteus, para isso Davi tinha de matar 100 filisteus, e depois fazer uma microcirurgia, certo? Mas Davi matou 200. Toma aqui, o dote está aqui, ó. Está mais do que pago. Mas qual era a ideia dele dar Mical? Para que Mical pudesse lhe ser um peso o resto da vida. O camarada era um mau sogro ainda. Então, irmão, observa tudo isso antes da queda. Finalizando, nós temos aqui um princípio, um tríplice princípio interessante sobre Saul. Primeiro, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Ele é ungido, e o texto é claro, para ser príncipe, em algumas visões, em algumas versões, capitão. A palavra no hebraico, Nagid, fala que ele seria cabeça, líder, príncipe, o primeiro comandante, governador e guerreiro. Essa é a ideia ali. Mas ele foi ungido. Versículo 6 diz o porquê da unção. O texto diz, e o Espírito vai se apoderar de você, você vai profetizar, e terceiro, vai te transformar em outro homem. Qual era a finalidade do Espírito Santo? Vai mudar o teu caráter, você vai ser um outro homem. Deus não quer você desse jeito. Então, essa era o intuito do Senhor. Versículo 10, o Espírito do Senhor vem sobre ele, ele profetiza. Quando você chega em 1 Samuel 11:6, o Espírito do Senhor vem sobre ele e ele vence os amonitas. Então a vida do Espírito Santo sobre ele era para transformá-lo em outro homem, capacitá-lo para a função e através dele levar Israel a grandes vitórias.
Essa é a primeira fase. Segunda fase, 1 Samuel 16, 14 e 15, o texto diz: e o Espírito do Senhor se afastou de Saul. Então, um homem que Deus tinha um projeto de transformá-lo, um projeto de estar agindo na vida dele, agora o Espírito do Senhor se afasta. Causas a desobediência. E o pouco caso que ele fazia de Deus e do que Deus tinha para a vida dele. Essa é a segunda fase. A terceira fase, 1 Samuel 19, 22 ao 24. A Bíblia diz que em Naiote, ele vai e aonde estavam os profetas, ele passa um dia e uma noite nu, profetizando na presença de Samuel. Ou seja, terceira e última fase, foi aquele homem que vivia de experiências com Deus. Primeiro projeto de Deus: eu vou te ungir e vou te transformar. Segunda fase, por causa da sua vida de desobediência, o Espírito do Senhor se afasta dele. E agora a terceira e última fase, o Senhor ia, agia, fazia com que ele até se alegrasse na presença do Senhor, mas ele nunca foi transformado. Então, temos o fim deste homem de uma forma trágica. O que está narrado lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e versículo 14. E fica para nós esta lição, que precisamos, em todo o transcorrer de nossa vida, nos mantermos obedientes, temendo ao Senhor, começando bem e terminando bem, e em todas as fases, o Espírito do Senhor estará conosco, e nós seremos bênção para a glória do nome do Senhor. A biografia dele não é para nos desmotivar, mas é para nos ensinar, porque a Bíblia te ensina. Quando é positivo, diz faz, e quando é negativo, fala, não faz isso não. Não deu certo na vida dele, não vai dar certo na nossa vida. Estudamos Saul para entender essa verdade. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado ao pastor, à superintendência, e obrigado ao Senhor pela oportunidade. Amém.